menstruar. E para fazer isso, elas usam o método contraceptivo de uso contínuo. Mas aí muitas fazem por conta própria, outras não têm um diálogo sincero com a ginecologista. E a gente resolveu trazer esse tema aqui. Quais são os tipos de métodos anticoncepcionais de uso contínuo? Quais são os riscos? Quais são os benefícios? Quem pode, quem não pode? Assunto para a gente esclarecer tudo com ela. Roda a vinheta. Doutora Vanusa já está com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Você está bem? Muito bem. E aqui eu sempre fico muito bem. Graças a Deus. Quando a gente fala em não menstruar, muitas mulheres, meu Deus do céu, não, isso não dá certo não, porque vai estar acabando a natureza. Isso faz parte da natureza, principalmente a gente, né, de um tempinho anterior. Um tempinho mais que atrás. A mãe sempre diz isso, não, meu filho, isso é parte da natureza. Isso é saúde. É saúde, é sinal que tá tudo bem. É isso mesmo. Olha só, saúde até o ponto em que você queira engravidar. Então, a menstruação é aquele sinal de que o óvulo não foi fecundado, enfim, o endométrio cai, a menstruação cai por uma supressão dos hormônios ovarianos. No caso da mulher que não quer engravidar, eu acho que o contraceptivo, ele teve um papel excepcional na vida dela. Porque a mulher não fica mais à mercê de uma gravidez indesejada e ela consegue usufruir da sexualidade dela. Então, isso foi uma libertação, na verdade. Quando a mulher usava o contraceptivo, como nós usamos, como muitas usam ainda, em que há um intervalo para ela poder sangrar, esse sangramento não traduz ovulação, que não houve fecundação e que a gravidez não se consumou. Nada disso. É um sangramento somente por supressão hormonal. Você tira o hormônio da mulher, o endométrio, ele descama e aí você sangra. Então, esse sangramento é absolutamente desnecessário. Alguns trabalhos foram mostrando isso, que a mulher podia usar anticoncepcional contínuo sem fazer nenhum dano à saúde dela. E os mesmos sintomas que ela podia sentir com o uso contínuo, ela já sentia se usava o uso combinado e espaçado, tendo aquele tempo de menstruar. Então, baseado nisso, a mulher achou que, e isso é um dado muito frequente já no nosso meio, existe uma praticidade muito grande nessa história de não menstruar. Existem mulheres que, mesmo tomando contraceptivo, na época em que ela sangra, ela sente os sintomas como se tivesse tensão pré-menstrual, ou seja, dor de cabeça, enxaqueca, náusea, vômito, dores em cólica. E aí, com o anticoncepcional contínuo, essa etapa pula na vida da mulher. Agora, tem mulher assim, vai afetar a minha fertilidade quando eu quiser engravidar, essas coisas? Só é você parar e você espera o tempo de exaurir da sua circulação as influências hormonais. Mais ou menos 2 meses, você já está podendo engravidar. E tem mulheres em que esse retorno é muito menor, porque a sensibilidade hormonal muda de mulher para mulher. Sim. Então, tem mulheres que recuperam essa capacidade rapidamente, conseguem ovular, conseguem engravidar, sem nenhum problema. Entendi. Então, não necessariamente porque está usando continuamente não vai afetar a fertilidade disso. de jeito nenhum. A gente fala sempre de pílula, mas quais são os outros métodos anticoncepcionais que a gente pode usar continuamente? Continuamente, implantes hormonais, continuamente DIU hormonal, continuamente métodos injetáveis. Tem métodos que duram de 3 a 6 meses. Então, os implantes hoje duram 1 ano, né? E oferecem para a mulher aquela comodidade de você não esquecer a pílula, não ter medo de engravidar porque esqueceu. É lenta? Lenta, mas ela é muito proporcional. Os métodos hoje de implantes hormonais, eles são fantásticos porque é uma via em que há liberação proporcional numa mesma quantidade dia após dia. E isso é muito controlado pelo método usado, que são esses implantes subepidérmicos. E aí, o sucesso é total em vários aspectos. Em mulheres que têm adenomiose sangravam muito. Em mulheres que têm endometriose também sofriam com dores terríveis. Mulheres que tinham episódios de menorragia, sangramento tipo hemorrágico durante a menstruação. Mulheres com tensão pré-menstrual que a tornavam, assim, inaptas ao trabalho, ao estudo, à vida social até. Então, elas começam a usufruir da comodidade de não ter que passar por nada disso e poder estar viável a sua sexualidade sem necessariamente ter que enfrentar uma gravidez. Agora eu escuto muito assim, não, eu parei porque eu estava engordando. Engorda, a pílula de uso contínuo, a pílula de uma maneira geral, os métodos contraceptivos de maneira geral, eles engordam? Existem alguns tipos hormonais que levam a ganho de peso, sim. Os métodos contínuos baseados só em progestágeno,
eles costumam dar um ganho de peso para a mulher, sim. E tem também aqueles que não têm muito a ver com esse ganho de peso, mas a mulher se vê em tanta liberdade que ela come mais. E às vezes eu questiono muitas pacientes, eu digo, você está ganhando peso porque você está com método contraceptivo novo, os de progestágeno eu até fico caladinha. Ou porque você aumentou o seu apetite e está comendo gregos e troianos, ou seja, aquilo que faz uma alimentação ser completa, necessária em nutrientes, ou aquilo que só faz você engordar. Agora, doutora, você tocou num assunto aí importante. O bom é admitir quando é que você está fazendo, né? Exatamente, o difícil é isso, é mais fácil colocar a culpa no contraceptivo. Não é mais fácil, não. É porque desde que eu comecei esse medicamento que não está dando certo, como a gente descobre se pode trocar ou todos têm progestágeno? Não, alguns têm só progestágeno e tem mulheres que têm especificamente uma clínica que pede só progestágeno. Entendi. Por exemplo, a endometriose, ela é uma clínica que pede só progestágeno, uma queixa importante, porque o progestágeno ele vai causar uma atrofia dos pontos de endometriose que essa mulher tiver. Mas as outras mulheres que não tiverem nenhuma outra contraindicação, por exemplo, tem pessoas que têm risco de trombofilia. Nessas mulheres, o estrógeno ele oferece mais riscos. Então, você prefere um contraceptivo só com progestágeno e o progestágeno de preferência que seja androgênico. Por quê? Porque a possibilidade dela desenvolver trombo vai ser bem pequena. Então, assim, o que é que eu quero dizer com tudo isso? Que a mulher precisa de uma avaliação cuidadosa do ginecologista, precisa de uma anamnese cuidadosa, o histórico dela, se tem histórico de trombo, de câncer hormônio dependente, de problemas em coração, cardiopatias graves. Então, tudo isso deve ser pesado, deve ser medido para se estabelecer o contraceptivo e a via melhor, porque aquela mulher vai ter um resultado muito melhor do que o que ela espera. Ou seja, não é porque sua amiga está tomando aquela pílula que você vai tomar continuamente, porque não é só isso. Tem que entender o seu caso, né? Com certeza. E isso é facilmente resolvido numa consulta. Numa conversa. Você vai recolhendo as histórias das pacientes e as pacientes vão relatando as limitações para determinados contraceptivos ou não. Posso no meio do caminho dizer, não quero mudar? Pode. Até os implantes hoje você pode. Pode tirar antes de um ano, pode tirar antes de um ano. Pode engravidar se acontecer aqueles escapes ao longo do mês? Possibilidade de engravidar existe, porque não tem contraceptivo 100%. Mas a possibilidade desses contraceptivos mais novos é assim de 0,06%. Ou seja... Quase nada, né? Mínima, quase nada. Eu tenho uma colega, não é Bárbara Tizar, que engravidou e disse, mas eu não perdi nenhum dia da pílula engravidou. Disse, você entrou naquela máxima raríssima, naquele menos de 1%. Exatamente. Né? Pode acontecer, mas é menos certeza. de 1%. Você vê a quantidade de mulheres que tomam contraceptivo, que não engravidam, e aí ela engravidou. Com certeza, mas foi uma situação muito, não era de uso contínuo, não era normal. Mas, enfim, é bênção, né? É bênção. Com certeza. Um beijo, propósitos amiga. Maiores. Deixa eu te mostrar como tá o nosso WhatsApp. Só para você de casa entender como é que fica aqui durante o nosso programa. Me dá aí, Elaine, o WhatsApp com as dúvidas para a gente esclarecer. A doutora Vanusa vai voltar daqui a pouquinho. Você manda a sua pergunta para o nosso WhatsApp. Mas ó como tá aí, ó. Tudo isso, tudo que é verdinho aí é pergunta. Então a gente daqui a pouquinho vai começar a responder vocês, tá? 988-93-3999. Muito obrigada pela audiência, pela confiança. Se você quiser fazer alguma pergunta e não quiser se identificar, a gente sempre respeita isso, né? Sem problema, muito. A ideia é justamente ajudar. E aí, quando é ajuda, a gente nem olha quem, né? Assim que manda o ditado. Perfeitamente. Beijo, meu amor. Toma uma aguinha que a gente conversa já. Ó, vamos falar em WhatsApp. Deixa eu ver também quem tá no Instagram, Elaine.